Vamos lá, a carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Esse é o texto base que nós vamos meditar nessa noite, relembrando um pouquinho de tudo aquilo que o pastor Jean já nos trouxe recentemente. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Essa é a fala de Paulo aos irmãos da igreja de Filipe. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, te pedimos neste momento, após tanta bênção que já recebemos do Senhor nesta noite, através do louvor, que o Senhor também venha, ó Deus, completar a sua verdade nos nossos corações através da palavra, Deus. Usa-me e abre os corações dos teus filhos para receber a tua vontade e a tua verdade, ó Pai. Que nada que venha sair de mim, Senhor, mas totalmente do trono da graça para cada vida aqui nesta noite, inclusive para mim também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, na última série, nos últimos cultos, o pastor Jean trouxe para a gente várias explanações sobre o livro de Tiago, Acho que a gente ficou craque nesse livro aí, quem esteve nos últimos cultos. E essas verdades contidas em Tiago, ensinamentos para uma vida prática, como o pastor comentou, nos leva a pensar como deve ser o nosso caminho, como deve ser o nosso caminhar diante do Senhor. É um livro que nos tira do conhecimento e nos leva à prática. Então, nós precisamos dessas orientações, de tudo que nós aprendemos, tudo que foi falado. E aproveitando essa noite, eu gostaria de reforçar um pouco mais um ponto fundamental, para que a gente possa aplicar esses atos que a gente conheceu a partir das pregações, das exposições do pastor. E um ponto fundamental para a gente poder viver essa verdade. Tiago, ele fala, em resumo, da nossa justificação e da importância da relação entre a fé e as obras. Então, como foi dito, até o título das mensagens era crescer. Por quê? Porque nós precisamos crer e precisamos ser aquilo que nós cremos. Nós precisamos expressar aquilo que nós aprendemos através da palavra. E as obras, nada mais do que são a exposição daquilo que nós aprendemos. Nós, como cristãos, aprendemos da palavra e tentamos replicar aquilo que é nos colocado ali como esse ensinamento. Vamos pegar um exemplo, Tiago cita lá no capítulo 2, versículo 20, o caso de Abraão e Isaque. Abraão ouviu a voz de Deus, pedindo seu filho Isaque em sacrifício, e o que ele fez? Ele não só ouviu, mas ele pôs em prática. Ele ia executar aquela palavra que o Senhor tinha dito a ele. Pela graça de Deus, Deus mandou um cordeiro, e Isaque foi livre naquela tarde, naquele dia. Tiago também nos aconselha a não fazermos distinção entre irmãos ricos e pobres, ressaltando a importância do amar ao próximo. Então, todos nós sabemos da importância de amarmos uns aos outros, de fazermos o que é bom um para com o outro. Nós não precisamos nem ficar muito em cima disso. Além disso, Tiago também nos orienta a conhecermos a palavra do Senhor, a buscar a sabedoria de Cristo e praticá-la tanto nas falas como nas ações. E como eu já falei, mais uma vez, ele nos remete ao ensino e desse ensino ele nos remete à prática. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente coloca em prática nas falas, através da nossa conversa, das nossas intenções com as outras pessoas e das nossas ações também. A sabedoria, ela vem do alto, através da palavra, e nós colocamos ela em prática. E por fim, nos últimos capítulos ali, Tiago nos aconselha a que suportemos uns aos outros, oremos uns aos outros e tenhamos paciência até a breve volta de Jesus. Ele cita lá atrás, 2000 anos atrás, que Jesus estava logo ali, estava já voltando. E hoje ainda a gente continua nessa intenção, esperando a volta de Cristo. Então, que nós
Em resumo, né, Tiago exorta a igreja para que continue firme na fé, sendo ouvintes e praticantes da palavra. Esse é o resumo, em tese, do livro de Tiago. Né? Então, como vimos aqui, Tiago não está falando aqui somente de um conhecimento que ele adquiriu, de um livro que ele pegou, leu e colocou, né, e aprendeu desse livro, tirou as palavras daquele livro e colocou no seu coração. Né? Ele está falando ali de uma experiência que eles viveram. Todos os discípulos que andaram com Jesus, todos os apóstolos, eles caminharam naquela época junto com ele e eles viram Jesus colocando isso em prática. Tudo que está na palavra aqui, Jesus veio e cumpriu perfeitamente. Tanto que essa palavra, esses atos de Jesus, mudaram o mundo. Né? Há 2000 anos atrás, Jesus veio e colocou um divisor de águas ali. A partir do nascimento dele, né, ele foi tão impactante que a partir do nascimento dele foi mudado o cronômetro. Né? Zerou tudo ali e começamos de novo. Né? Quando está 1, 2, 3, 4 anos, né, Jesus foi esse que veio e rompeu a barreira desse mundo. E Tiago, né, ele coloca nessas questões que a palavra nos ensina e a gente aprende dela. Então, como podemos dizer assim? Jesus veio, mudou o mundo, e através do seu ensino, esse ensino foi colocado na palavra de Deus. E nós temos a Bíblia hoje, disposta, né, para que nós também venhamos a tirar o conhecimento através dela. E graças a Deus, porque por meio dos cristãos mais antigos, né, dos primeiros cristãos, até hoje, né, nós tivemos a conservação da Bíblia, a transmissão da Bíblia, né, para as novas gerações. E por isso, né, hoje nós temos essa possibilidade de estarmos aqui reunidos, né, e olhando, né, para esse livro que nos traz consolo para todos os dias, que nos traz indicações de fazer. Né, o manual do ser humano é a Bíblia Sagrada. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa fé e pela prática dos antigos cristãos. Né. Eu, meus irmãos, né, para quem não me conhece, sou evangélico desde minha juventude, quando meu pai teve um problema de saúde incurável, e através de um milagre, Deus restaurou a vida dele, a saúde, e a nossa família se converteu. Isso já vão aí 30 anos, praticamente. Né? E muitos dos que eu conheço aqui também têm uma longa caminhada, eu sei, já diante do Senhor. E essa caminhada, ela é de aperfeiçoamento constante. Não chegamos ainda àquilo que nós deveríamos ser. Né? O pecado tirou isso de nós, tirou a perfeição que havia lá no paraíso, que havia em Adão e Eva. E essa perfeição é o que nós buscamos a cada dia. Estamos nesse processo de santificação. Né, como eu falei da palavra, nós conhecemos o texto. Né? Há quanto tempo nós já estamos dentro da igreja? Nós conhecemos o texto, conhecemos os mandamentos, conhecemos vários versículos na ponta da língua. Né? Alguns de nós já leram a Bíblia mais de uma vez, várias vezes. E eu estava, né, nesses dias todos que o pastor pregando, ouvindo as mensagens dele, né, eu me perguntei, né, qual que é o problema com o Evangelho? Porque até hoje nós precisamos, né, 30 anos de caminhada, né, eu preciso ainda da palavra do Senhor. Será que o ensino está errado? Será que os pastores nos ensinam da forma errada? Quando você é criança, né, nós aprendemos na escola que 2 mais 2 são 4. É isso? Até agora, pouquinho que eu fiz estudo, era isso. Então, você aprende que 2 mais 2 são 4, e isso é para a vida toda. Né? Você aprendeu ali, você leva para a vida toda. Tá incutido na sua mente, no seu coração, e você aplica depois de anos e dá certo, continua dando certo. Quando nós aprendemos que colocar a mão no fogo queima, a gente não tenta a segunda vez. Né? Eu, pelo menos, não tentei uma segunda vez. Quando a mãe da criança fala para ela, olha filha, não coloca o dedo na tomada. Eu, pelo menos, depois da primeira também, não tentei mais. A Fer, minha esposa, tem uma cicatriz de um choque que ela tomou, e até hoje ela nem troca a lâmpada com a luz desligada. Até hoje ela tem esse pavor. Né? Então você percebe que com a palavra é diferente. Né? Com várias coisas a gente aprende, a gente coloca no nosso coração, na nossa vida, na primeira vez. Você aprendeu aquilo ali, entra e fica aqui uma beleza. Mas a palavra, ela é diferente. Você tem que lutar e perseverar. Quantas pregações a gente já não ouviu até hoje, né?
Quantos estudos, né, esses estudos de Tiago, e ainda assim a gente tem dificuldade de colocar aquilo que a gente escuta em prática. Né? Então, a verdade é que o problema não está na palavra, meus irmãos. O problema não está no Evangelho, o problema está aqui. O problema está no nosso coração. Né? Esse é o problema da raça humana. O problema não é a semente que é lançada, mas a terra onde ela é lançada. Né? Acontece que o nosso coração ele é enganoso. Ele é cheio de maus desejos, más intenções. O apóstolo Paulo mesmo, em Romanos 7,19, ele cita, né? E ele fica indignado, você pode ler lá depois. Ele fala, ele não compreende por que ele não faz o bem que ele quer fazer, mas o mal que ele não quer, esse ele acaba fazendo. Né? Não sei se é uma coisa que acontece contigo, mas comigo quase todo dia é assim. Né? E eu gostaria de dar ênfase hoje, né, já relembrando, né, que a gente relembrasse de tudo isso que foi dito em Tiago, né, que nós relembrássemos e dessemos ênfase nesse fazer, nesse ato de fazer. Né? Como eu falei, né, Tiago lá nos ensina a relação entre a fé e as boas obras, ele nos ensina a importância de amar ao próximo, conhecer a palavra do Senhor e buscar sabedoria em Cristo e praticá-las nas nossas falas e ações. Tudo isso vivendo em comunidade e mantendo a comunhão, né? Sendo ouvintes e praticantes. Né? Para praticar, né, nós precisamos fazer, né? Não tem mágica. E então, a gente pode ir para esse fazer, porque, como disse, né, o conhecimento nós já sabemos, temos a Bíblia ao nosso dispor, temos nosso contato, nosso dia a dia com a Bíblia, com Deus, sabemos o que é certo e errado, e sabemos a vontade de Deus. Então, para entrar nessa ênfase do fazer, eu queria abordar alguns pontos aqui. Primeiro, por que eu devo fazer? Né? Nós ouvimos a palavra de Deus, né? Cristo nos dá algumas ordenanças, mas fica isso. Por que eu fazer? Por que eu devo fazer alguma coisa? Eu não posso apenas ouvir a palavra, guardá-la no meu coração, estar em comunhão com Deus? O fazer, meus irmãos, primeiramente, ele deve ser feito em gratidão. Primeiro de tudo, a gratidão a Deus. Né? Primeiramente, gratidão e o reconhecimento, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque Cristo se deu. Cristo ele era a própria palavra, mas ele veio, ele saiu de onde ele estava, e ele veio ao mundo e ele fez. Cristo se transformou em homem, passou por esse mundo e morreu por nós. E da mesma forma que ele fez, os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, fizeram também. Eles registraram aquilo que eles puderam para eternizar essa vinda de Jesus, esse momento tão marcante no mundo. Uma coisa que mudou a vida deles. Vocês imaginam, né, o pessoal vivendo em uma certa ordem, que seria, na época, baseados na lei, e chega alguém com um ensinamento tão diferente, tão novo, tão incrível, tão profundo, que muda tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você compreende como verdade. E eles correram, né, dentro das possibilidades para anotar, para registrar e para passar para as próximas gerações esses conhecimentos que eles tiveram. Conhecimentos que os mudaram e que eles tiveram intenção no coração deles de que mudasse as próximas gerações também. Eles sentiram que aquilo não poderia ser perdido, não era coisa só para aquele momento. Eles foram atrás e aquilo foi passado para frente. O fazer, meus irmãos, né, devemos fazer por isso, pelo reconhecimento, pela gratidão a Deus, né, por termos sido abençoados por quem já fez a transcrição da palavra para nós, né, e nós temos ela aqui até hoje. Nada mais justo do que nós abençoarmos por termos sido abençoados. Cristãos já fizeram por nós, alguém eu tenho certeza que alcançou alguém da sua família, alguém lá atrás orou por você, alguém se ajoelhou, orou de noite, para que você estivesse hoje na presença do Senhor. E não, nada mais justo, nada mais santo do que nós replicarmos essa gratidão que nós temos, né, por estarmos na presença de Deus, com as outras pessoas, com aquele que ainda não conhece ao Senhor. Né? E eu sei que o que fazer, eu sei por que fazer agora, né? Mas por que, enfim, o bem que eu quero, esse eu não faço? Né? Esse problema não é só nosso. Esse problema, né, o apóstolo Paulo mesmo, lá atrás, já cita que algumas vezes ele se achava nessa condição. Queria fazer o que era certo, sabia o que tinha que fazer,
mas não conseguia colocar isso em prática. O apóstolo Paulo, né, ele se achava nessas condições, e esse fazer, irmãos, ele exige de nós intenção, exige desejo, exige busca, exige aplicação de tempo dedicado para que a gente possa fazer. Né? E em se tratando das coisas do reino de Deus, ainda mais, é mais difícil ainda. Precisamos mais buscas, mais desejo, mais intenção. Né? Como eu citei, existe dentro de nós uma natureza que é caída, que é cheia de malícias, cheia de vícios, cheia de interesses próprios. Né? E a partir da queda, desde lá de trás, né, todo o ato de louvor a Deus, né, ele é conseguido com muito suor e esforço. Né? Nada que a gente tenta fazer para Deus vai sair espontaneamente. Nada que a gente tente fazer para Deus vai sair de forma fácil. Nós precisamos constantemente buscar, ter ênfase no buscar a Deus, no fazer, no sair do nosso conforto. Né? E nós precisamos fazer que esses sentimentos plantados no nosso coração, que são totalmente contrários à nossa caminhada cristã, sejam deixados de lado ali para que nós possamos nos concentrar na vontade de Deus. Né? Além disso, né, não bastasse isso, nossa consciência, nosso ser, nosso coração quebrado, o mundo, né, é movido por uma natureza pecaminosa também. Né? O mundo ele gira numa natureza que não é a natureza de Deus. O mundo, desde a queda, foi tocado pelo pecado também. E ele nos faz correr, meus irmãos, uma corrida que ela não é nossa. Né? Você já parou para pensar um pouquinho na sua rotina do dia a dia? Já parou alguma vez para pensar sobre isso? Nós vivemos num tempo em que o dia precisaria ter 36 horas. Acorda atrasado, corre para lá e para cá, família, estudo, trabalho, academia, igreja, outros compromissos. Enquanto a gente faz isso, a gente não pode esquecer também, né, como está na moda agora, de ir postando. Né? Está lá, está no dia a dia, mas está postando, está online ali. Né? A gente precisa, a todo momento, né, postar, estar online. E no final do dia, né, quando você se deita, né, no sofá, acabado, né, com o tempinho contado ali, 10 minutinhos para descansar. Né? Você se joga ali no sofá, na frente da TV ou do celular, né, e a mente continua. Né? A mente está ali, o corpo até parou, mas a mente ainda está trabalhando. Você vê como o mundo ele coloca a gente numa necessidade de estar fazendo, e se você deixar é compromisso em cima de compromisso, situação em cima de situação, é com a família, é com os filhos, no trabalho. Se você der disposição, você acha coisa para fazer por 36, 48 horas aí, tranquilamente. Né? Você precisa estar online, você precisa estar presente. Né? No meu trabalho é bem isso, a gente atende a fila de cliente aqui, a gente atende o colega do lado e a gente atende o celular ainda por cima. A gente fica presente em 3 áreas ao mesmo tempo. Então, é uma correria sem fim. Né? Não sei se eu falei da vida de alguém aqui, mas a minha está bem parecida com essa. Né? E a gente precisa, né, ter essa consciência, né? E a gente consegue entender, e a gente conseguir entender que essa rotina, né, a gente lida com os nossos pecados, a gente já se esforça ali para lidar com os nossos pecados, e ainda temos que carregar os problemas do mundo, os pecados que o mundo gera também, que nos trazem todo transtorno, né, tanta coisa ruim que tem no mundo aí. E você compreende que nessa rotina, do jeito que, né, eu citei aqui, se a gente vive uma vida assim, a única coisa que a gente vai querer é descanso. Você percebe que não tem como querer buscar a Deus, a gente não tem forças para buscar a Deus. A gente só quer, no final do dia, chegar e descansar, né? Se jogar ali. E a gente precisa, né, fugir desse mundo. Esse mundo é uma esteira que ela cada dia acelera mais e não tem fim. Ela vai acelerando, e isso aí só nos leva ao esgotamento, meus irmãos. A gente não tem nunca vai chegar ao fim, a gente não consegue atender a todas as demandas que o dia nos coloca. E em se tratando da vida cristã, vivendo dessa forma, ler a Bíblia vai ser um fardo. Ler a Bíblia no final do dia, né, naqueles 10 minutinhos que eu falei para você, vai ser um fardo, vai ser pesado. Vir à igreja no domingo, né, uma vez na semana, vai ser pesado, porque você correu a semana inteira. Você não parou desde cedo até o final do dia, vai ser pesado.
Quando o pastor está pregando, eu já estou pensando no final do culto, né? O culto acaba, eu saio correndo para as irmãs aí que têm marido, esposo, em casa, filhos, né? Saem correndo para fazer janta, para se preparar, passar a roupa ali para estar pronta para segunda-feira que está chegando ali já. E a cabeça, né? Você nem dormiu, você já está na segunda-feira. Né? Então, os compromissos da vida cristã, né? Se o pastor ainda pede para a gente vir na quinta-feira, né? É um sufoco, né? Misericórdia. A gente se vê atribulado, cheio de tanta coisa na nossa vida que a gente não tem tempo para o que é essencial, que é Deus. Né? Muitas vezes a gente fica sem ter condição de buscar a presença de Deus. Né? Para fazer alguma coisa, principalmente, meus irmãos, se nós queremos fazer bem feito, nós precisamos de tempo. Esse é um dos pontos fundamentais. Para fazer, como eu falei que a gente ia focar no fazer, a gente precisa de tempo. Não tem como você fazer se você não tiver o tempo para fazer. Né? Ainda mais se você quiser fazer e fazer bem feito. Nós precisamos de tempo. O salmista, ele nos ensina a pedir a Deus para que nos ajude a remir o nosso tempo. Né? Ele fala, em Efésios 5, do 15 ao 16, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam, não como tolos. Olha o que ele fala. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Veja bem, ele fala que é tolo aquele que não controla o seu tempo, aquele que não tem uma disciplina sobre o seu tempo. Essa expressão remir, que é o mesmo que resgatar ou libertar, veja bem, né, como se você estivesse pegando de volta ali, você estivesse trazendo de volta para você o tempo, né, que cita no versículo que a gente leu. Né, nesse contexto bíblico, ele é isso, é você não desperdiçar, não usar o tempo que você tem com coisas supérfluas. No meio de tanta coisa que a gente tem, né, tanta coisa que, claro, é importante, mas nós precisamos fazer um controle, uma revisão disso, para que a gente, né, não coloque esforço naquilo que é supérfluo, né, e que a gente possa investir esse tempo em ações que honrem a Deus, em ações que tragam um crescimento para as nossas vidas na presença do Senhor também, porque isso é o importante para nós. Esse mundo vai passar. Uma hora, a gente não sabe, chama a nossa senha lá e já era. Ali acabou para mim e para você. Né? Então, nós precisamos investir tempo no reino de Deus. Né? As 24 horas do nosso dia são um dom de Deus. Devemos buscar usá-las da melhor forma possível. Você já viu aquela expressão, e o mundo usa isso, que time is money, eles falam. Né? Tempo é dinheiro. Então, no reino de Deus é um pouquinho diferente. O tempo, ele é um dom de Deus. O tempo, ele é a graça de Deus para nós. Toda a dádiva que você tem, todo dia ao acordar, tudo o amanhecer, ao acordar, abrir os olhos, aí poder trabalhar, poder fazer as suas atividades, é um dom de Deus, é dom que Ele nos dá, é um presente que nós temos. Até dizem, né, que o presente se chama presente por isso, porque Ele deu a nós e nós podemos usá-lo da melhor forma. Né? Portanto, eu e você, nós precisamos dedicar esse tempo, esforço, para compreendermos como sair dessa realidade. Se é que você está nessa realidade, como eu estou citando aqui, né, e não estou muito longe disso, né, nós precisamos dedicar um tempo ali para sair dessa rotina, sair dessa rotina que ela é incansável e ela não nos liberta por nós mesmos. Né, ela vai nos sugando a cada dia e nós só vamos nos afundando. E Cristo nos chama a sair dessa vida, né, proposta pelo mundo. Ele não quer isso para nós. Deus, Ele nos quer aos seus pés. Ele nos chama para estarmos assentados aos seus pés. Como Maria, na passagem de Maria e Marta, né? Quando Marta ficava para lá e para cá, e Maria se assentou aos pés de Jesus. Né? Marta, toda cheia de afazeres, toda cheia de atender as pessoas que estavam em casa ali, né? Tentando agradá-los de qualquer forma. Mas Maria não, Maria escolheu a melhor parte, escolheu estar aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos entender e buscar, meus irmãos. Nós fomos resgatados do mundo, nós fomos tirados do mundo. A palavra santos, como a Bíblia diz, significa separados. Então a gente não faz mais parte desse mundo que corre como um louco aí, que corre desesperadamente atrás da moda, atrás de tantas outras coisas, atrás de dinheiro, né, como se isso fosse a coisa mais importante da nossa vida. Nós temos vida própria, nós temos um Deus a quem servir, nós temos um Deus que nos deu tudo. E o que nós temos dado a Ele? Nós precisamos, como eu falei, voltar, né, tirar um tempinho para arrumar essa nossa rotina.
Se nós, né, evidentemente, né, nós estamos no mundo, né, nós não temos como sair disso, nós somos regidos pelas regras gerais aí, do estudo, trabalho, compromissos, né, isso aí está para todo mundo, não tem como a gente largar tudo e, né, vou viver para Deus. Também não é assim, a gente não pode entrar nesse extremo, mas nós precisamos, né, ter esse tempinho. E como arrumar esse tempo? Como encaixar Deus na minha rotina? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou encaixar Deus na minha rotina? A resposta não é encaixar Deus na nossa rotina, mas consagrar a Ele todos os momentos do nosso dia. Desde o levantar, desde o nosso café da manhã, que nós já levantemos, meus irmãos, colocando o nosso dia na presença dEle, que nós consagremos isso a Ele e que nós nos esforcemos, façamos também a nossa parte. Como eu falei, nós estamos focados no fazer aqui, lembra do fazer ainda. Está na nossa mão. Muita coisa está na nossa mão fazer. Né? Depende, Deus está conosco e tudo mais, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar algumas atitudes. Né? E para isso, precisamos nos avaliar. Né? Podemos estar sendo enganados pelo nosso próprio coração, né? Quando a gente tenta diminuir a Deus e colocar, igual eu falei, no finalzinho do dia, lá um pedacinho do dia lá, eu paro, né, ele arruma um lugarzinho para Deus naquele pedaço ali, no restinho que sobrou da minha rotina, no restinho das minhas forças. Né, nós podemos estar sendo enganados pelo nosso próprio coração, né, com um pesar de, às vezes, né, não ter tanta culpa assim diante de Deus, a gente ainda arruma um jeitinho ali de, né, estar diante da presença dEle, de alguma forma, né, mas Ele, quando a gente aceita Ele de verdade, quando a gente, né, aceita Deus, não é isso que Ele pede de nós, não é isso que Ele quer das nossas vidas. Deus, Ele quer ser nosso Deus por completo. E nós precisamos estar com Ele a todo momento do nosso dia. Precisamos caminhar desde o primeiro momento, o dia inteiro com Ele, né, que Ele esteja ao nosso lado. Esse negócio de encaixar Deus aonde dá na nossa rotina, isso aí não surte efeito, isso aí é apenas religiosidade. Mas a verdadeira conversão, meu irmão, quando a gente entende o chamado de Deus na nossa vida, quando a gente entende o que a gente quer e o que Ele quer principalmente de Deus, Ele entra nas nossas vidas, no íntimo do nosso coração. E aí sim, a partir daí a gente consegue enxergar a mudança acontecendo na nossa vida. É um novo tipo de fazer. Né? Cristo nos chama para um outro tipo de fazer. Um fazer baseado na vontade dEle e na direção que Deus dá para a minha e para a sua vida. Então, novamente, é necessário uma reflexão, né? Olharmos para dentro de nós e avaliarmos o nosso coração. Né? Nós nunca estaremos dispostos totalmente a fazer a vontade de Deus. Deve haver um esforço, uma intenção dos nossos atos. A fé, ela se expressa não através do conhecimento, como eu falei. Então, pegando de novo lá, a gente não adianta só entender. O pastor Jean pregou os 4 livros de Tiago para a gente, aprendemos, ouvimos, né? Tá aqui. Mas, e daí? Fica nisso? A gente precisa colocar a fé em prática. E a fé nada mais é, né, nossas obras nada mais são do que colocar a nossa fé em prática. Nós ouvimos, né, e nós colocamos aquilo que nós ouvimos em prática. Essa nova realidade, como eu falei que desde lá de trás os discípulos acharam tão interessante que eles colocaram em papel, né, se esforçaram para passar adiante. Né, nossa fé, ela não pode ser vista. Ninguém pode olhar para nós, ninguém consegue olhar para nós e saber o tamanho da nossa fé. Mas é muito fácil você ver um cristão, um servo de Deus, praticando os atos dele, através dos atos que ele faz. Né, você pode, temos vários exemplos que você pode saber, você conhece alguém que, por olhar aquela pessoa, você vê que ela é um filho de Deus. Não pela fé que ela tem, você não consegue medir isso, mas através da expressão, através do fazer, é que nós vemos e que nós expressamos nossa fé em Deus. Né? Então, um outro ponto importante, né, não fazermos para ser vistos, né, mas para expressar essa pessoa de Cristo no mundo. Né? E também, quando nós fazemos algo para alguém, seja para mim mesmo ou para o outro. Né? Então, sempre que você faz alguma coisa, você está fazendo ou para você ou para alguém. Né? Isso é fato. Né? E a tendência do mundo, qual é? É buscar a própria satisfação. Então, você pode ver que a mídia, tudo leva para que a gente faça coisas para nós mesmos. Né?
né? Essa é a tendência do mundo. Nos leva a querer buscar, trabalhar para se sustentar, para buscar, né, bens e tal, para você. Né? Sendo que o chamado de Deus é ao contrário disso. Né? Claro que isso não é errado, né? A gente correr atrás de bens para nossas vidas, para nosso conforto, mas isso não é tudo. Né? Essa não é a vontade de Deus. E quando nós entendemos esse fazer de Deus, esse fazer diferente, o chamado é para que caminhemos em unidade, né? Não sozinhos, para que façamos uns para os outros. Então, aquilo que eu fazia para mim, eu agora começo a fazer para o próximo. Começo a fazer para os outros. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos mudar essa perspectiva de olhar. Né? Parar de olhar para nós e começar a fazer para os outros. A gente deve buscar incluir o próximo na caminhada. Eu tenho que trazer o meu irmão para perto de mim. Eu tenho que trazer o irmão para próximo e eu devo me incluir também na caminhada do outro. Né? E para que isso aconteça, é necessário, novamente, como eu falei, do bendito do tempo. Né? Nós precisamos de tempo para isso. A Bíblia nos diz que o ferro com o ferro se afia, né? Vocês já ouviram isso? Mas isso só é possível se os ferros estiverem juntos. Né? Não tem como eu afiar uma faca no afiador lá se eu fizer assim com ela. Né? Eu preciso passar a faca ali. Né? Então, conosco da mesma forma, nós precisamos estar juntos. Né? E o ponto, né, ao qual eu queria chegar aqui nessa noite é esse. Né? Quando falamos da caminhada cristã, a caminhada cristã é assim, feita de conhecimento, nós precisamos primeiramente conhecer a Deus, conhecer a vontade dele para nós, mas nós precisamos também desse fazer. E esse, né, fazer é fundamental para pôr em prática aquilo que nós aprendemos, né, através desse alimento que vem de Deus para as nossas vidas. E glórias a Ele, né, glórias a Deus, que Ele já sabia que isso não seria fácil. Né, e Ele preparou irmãos à nossa volta. Dá uma olhadinha em volta aí. Ó. Todo esse povo crente bonito aí está caminhando contigo. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Né? Nós estamos indo para Israel Celestial. Né? E logo nós estaremos lá. Então, nós precisamos, né, desse fazer e precisamos fazer uns aos outros, né, e contando com a ajuda um do outro. Né? Deus nos deu a graça de, através da comunidade, nós podermos exercitar os dons que nós aprendemos através da palavra. Quando a gente, né, lê a palavra, a gente aprende coisas. E aí, Deus nos dá dons. Todo mundo aqui tem um dom, seja lá qual for, né, mas cada um tem um dom. E esse dom ele precisa ser expressado. Né? E o Jean já falou isso também aqui algumas vezes. O dom, ele não é para mim. O dom que eu tenho, ele é para o outro. Né? A Letícia, por exemplo, ela toca teclado. Ela não toca para ela. Ela toca para que a gente participe, né? Todos os irmãos aqui do louvor também. O dom é para o outro. Né? Nós precisamos colocar isso em prática através desse fazer que eu comentei. Né? Então, Deus nos dá essa graça de podermos fazer uns aos outros. Né? E nós, ao mesmo tempo que fazemos ao outro, nós somos abençoados. Você já percebeu, né? A gente comentou sobre isso também, que você aprende. Mas você pode ver, até a Agnes pode falar melhor disso para a gente. Que o professor, quanto mais ele ensina, mais ele aprende. Quanto mais você faz, mais você aprende a fazer. Né? Mais você faz bem feito aquilo que você sabe. Né? Porque é um ensinamento, você está praticando, você está colocando em atitude aquilo que estava só na mente. E aí o corpo aprende a fazer. Tocar bateria, tocar algum instrumento é meio assim também. Né? Quanto mais você toca, parece que o seu corpo aprende a tocar. Tem hora que você, como dirigir um carro mesmo, né? Tem hora que você faz tudo manual, lá, né? Tudo automático, na verdade. Né? Você começa a dirigir, é um sufoco para trocar da primeira para a segunda, pisar na embreagem, pisar no acelerador, tudo junto. Mas quando você aprende, você nem vê que você está dirigindo. Você senta ali e o carro parece que sai sozinho, sai sem problemas maiores. Né? Então, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Né? E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados também. Nós abençoamos e somos abençoados. Fazer em Deus, então, não traz peso, né? Mas traz uma alegria. Né? Quando você faz e você vê que você abençoou alguém, você se alegra. Você tem gratidão no seu coração. Porque também você está cumprindo a vontade de Deus e o seu querer. Portanto, meus irmãos, ore para que Deus te mostre como você está empregando as suas energias. E te ensine também, né, a dizer não para aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Né? Como eu falei, a gente precisa
se você está no mesmo barco que eu, às vezes parar amanhã ou durante essa semana e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? E pegar uma simples agendinha ali e começar a se organizar. Porque às vezes as coisas vêm, e a gente não para, a gente não toma fôlego e aquilo acaba até que nós afogamos e, né, a coisa nos toma e somos levados pelo mar. Nós precisamos orar a Deus para que Ele nos ensine realmente a dar prioridade àquilo que é prioridade para Deus. No mundo é só cansaço, é só correr atrás de vento. Na presença de Deus há descanso verdadeiro para o aflito. Ore a Deus para que Ele te mostre meios de desfrutar da sua presença. Há diversos meios que a gente pode estar na presença do Senhor, como eu falei. Né? Temos meios individuais, por exemplo, a oração, a leitura, o jejum. Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso é ótimo, é uma maravilha. Né? Nós precisamos buscar isso para a nossa vida todo dia. E eu espero que cada um de nós tenha momentos com Deus, tanto de oração, quanto de leitura, de devocional, de jejum. E nós temos também, né, os meios comunitários. Esses meios comunitários são momentos de comunhão, como esse aqui, momentos de adoração, né, um ajuntamento santo, né, um serviço que você faz na casa de Deus, para um irmão, para uma entidade. São meios de você fazer para Deus, né, e fazer com Deus também. Né. Esforce-se também, não só nos individuais, esforce-se em buscar os meios comunitários. Esse é um recado nessa noite. Esforce-se também em buscar os meios comunitários. Deus nos chama a fazer parte do seu corpo, e não tem como nós sermos corpo sozinhos. Não tem como ser corpo lá na minha casa, à distância. É claro que hoje em dia nós temos a internet, e da pandemia para cá principalmente, foi uma ferramenta fundamental para que a gente, né, continuasse congregando, continuássemos ali, mas ela não é suficiente. Né? O WhatsApp só, ele não é suficiente. Nós precisamos, como eu falei, estarmos juntos. Precisamos sentir o calor, sentir o abraço, sentir a presença, o ombro do irmão. Precisamos estar em comunhão, na proximidade. Né? Deus nos chama, e como eu falei, não tem como ser igreja sozinho. Né? Precisamos dos irmãos para que a gente possa exercer os nossos dons e sermos abençoados também. E a forma mais fácil disso é começar pela igreja. Né? Comece com o irmão do seu lado, comece com quem às vezes aqui você não conhece, ou com quem você já conhece também, que às vezes está meio longe, está meio distante. Né? Tenha relacionamentos próximos, busque se aproximar. Eu sei que hoje em dia o mundo até nos leva a isso mesmo. O mundo nos leva à separação, a isolamento. Você vê muitos casais por aí sentados numa mesa de restaurante, cada um no seu celular ali, filhos em casa no quarto, um pai no outro quarto, a mãe na sala. Hoje em dia nós somos levados a isso, porque são muitas distrações, meus irmãos. São muitas coisas que vêm, coisas supérfluas, como eu falei, que nos tiram, né, por detalhe da presença de Deus. Né? Se você não cuidar, você acaba desperdiçando o seu tempo precioso, né? Tempo que poderia ser, né, aplicado para você, na presença de Deus, tempo fundamental importância para as nossas vidas. Né? E também faça isso, né? Tenha prazer em estar com os irmãos, dedique um tempo, né? Faça um exercício. E eu confesso aqui que eu tenho muita dificuldade de, às vezes, fazer uma nova amizade, de chegar a alguém. Eu tenho, né, um pouquinho de timidez ainda, né, desde a minha infância. É um transtorno para mim, é um pavor para mim estar aqui em cima hoje. Né? Mas faço. Precisou, o pastor precisou, faço. Vou lá, eu vou fazer. Né? Eu me coloco à disposição. Né? Não vou deixar que isso me vença. Né? É para Deus, eu quero fazer o melhor para Deus. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho, porque Ele me deu tudo. Eu não tenho como não dar para Deus aquilo que Ele precisa. Né? Tenha prazer em estar com os irmãos, dedique-se, esforce-se, seja bênção para aqueles que caminham contigo. Esforce não só em aprender, mas a ensinar também. Né? Veja se alguém precisa ser ensinado, né? Se coloque à disposição, seja amigo, ofereça seu ombro, não seja próximo, esteja junto realmente. Né? Convide seu irmão para um café, para um almoço, aceite convites também.
né? Que você possa se deixar convidar, se deixar ser abençoado pelo outro. Às vezes nós somos tão egoístas que nós não aceitamos nem um convite para um cafezinho, às vezes, para um chá, para uma pizza, né? Se coloque à disposição do outro. Passe momentos agradáveis na presença de Deus, né? Deus pode agir, meus irmãos, de várias maneiras nas nossas vidas, mas a principal delas sempre vai ser através uns dos outros. Esse corpo de Cristo é feito dessa forma e ele se move dessa forma, né? Esteja atento ao agir de Deus e busque caminhar em meio àqueles que o buscam. Lembre-se, Jesus afirma lá aos discípulos em João 14, do 2 ao 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa que Ele tem para nós, de preparar um lugar. Ele foi, mais uma vez, fazer, né? Como que nós não vamos fazer nada por Ele? Como que nós vamos apenas sentar? Como que nós vamos apenas receber? Nós precisamos agir, nós precisamos movimentar o corpo de Deus nessa terra, nós precisamos estar em movimento, né? Porém, Ele vai preparar um lugar para nós, mas nós, desde já compartilhamos a caminhada com o povo que vai morar lá. Nós, desde já estamos nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Não espere chegar lá e ser um estranho no meio da multidão, né? Já conheça seus irmãos a partir de agora, né? Esteja em comunhão, né? Que nós possamos buscar em Deus a cada dia, né? Essa comunhão maior, não esperando que o outro faça, mas começando a partir de nós, crendo e agindo em Deus, deixando de lado a timidez, a falta de amor, o orgulho, manifestando uns aos outros o mesmo amor que Cristo expressou por nós. Precisamos, né, colocar isso em prática nas nossas vidas. Cristo se deu, como eu falei, Ele veio ao mundo, né, morreu em nosso lugar, sofreu tudo que era para nós sofrermos. E Ele nos deu essa graça de estarmos aqui hoje, né? A gente está no finalzinho de novembro já, 2026 está aí, mas não deixe para o próximo ano não. Se essa palavra falou contigo, não espera para pensar, para tomar decisão em 2026 não. Tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida ainda em 2025, né? E Ele quer fazer isso através da vida de cada um de nós. Que você possa ser bênção na minha vida e que eu possa ser bênção na vida de vocês também. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Senhor.